E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo trago essa questão que caiu no primeiro Exame Nacional de Qualificação do Mestrado Profimate. Peço logo a sua curtida para eu entender que esse conteúdo é relevante para você e isso me ajuda a selecionar o material que eu trago aqui para o canal. Peço também aquele seu compartilhamento, joga lá no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, envia para o seu amigo que está com dúvida nessa questão. Agora chega de conversa, vamos então ao exercício. Seja f de x igual a x vezes 2 elevado a x com x real positivo. Então, ó, informação importantíssima aí para gente. O x, ele é um número real positivo. Então, já vou escrever aqui, ó, que o x, ele é um número maior que zero. Beleza. Item A, prove que f é estritamente crescente e, portanto, injetiva no intervalo zero mais infinito. Então vamos lá, galera. Ele quer que você prove o seguinte: para você provar que ela é estritamente crescente, você vai pegar x1 e x2 pertencentes ao domínio da função, nesse caso, do zero até infinito, e você vai provar que, dado x1 menor que x2, você tem que mostrar que o f de x1 ele é menor que f de x2. Aí lá no curso, em brunoglass.xyz, teve aluno que falou assim para mim: Caraca, professor, na hora da prova eu fiz x1 maior que x2, implica f de x1 maior que f de x2. Perdi a questão, né? Claro que não, é a mesma coisa, você também pode fazer assim, ok? Então vamos lá. Eu vou supor por absurdo que isso aqui é falso, tá? Então eu tenho a hipótese x1 é menor que x2 e vou supor por absurdo que f de x1 não é menor que f de x2, ou seja, que f de x1 é maior ou igual a f de x2. Aí vamos ver se dá problema, né? Se der problema, beleza, a gente termina a questão. Então vamos lá. Suponhamos, por absurdo, que f de x1 é maior ou igual a f de x2. Então agora estou trabalhando com esse cenário. F de x1 é maior ou igual a f de x2, lembrando x1 e x2 pertencem aos números reais positivos. E x1 é menor que x2. Tá bom. Então vamos lá. Se aquele cara ali é maior ou igual ao outro, então a gente tem isso daqui, ó. F de x1 maior ou igual a f de x2. Então, a gente tem que o f de x1 é quem? Quem que é o f de x1? Vai ser x1 vezes 2 elevado a x1. Então, ó, x1 vezes 2 elevado a x1 vai ser maior ou igual a x2 vezes 2 elevado a x2. Aí, quando chega aqui, eu travo. Quando chega aqui, vem aquela pressão na hora da prova, eu travo, não sei mais o que fazer, jogo para lá, jogo para cá, não sei o que fazer. Aí percebam que se o x1 é menor que x2, então o x2 é maior que x1. Dizer que x2 é maior que x1 é fazer isso daqui, ó. É dizer que o x2 é o x1 mais alguma coisa. Por exemplo, se você tem aqui 5 é menor que 6. Ué, então eu posso dizer que o 6 ele é igual ao 5 mais alguma coisa. Nesse caso, 5 mais um. Se eu tivesse aqui 5,5 é menor que 6. Ué, então o 6 ele é igual ao 5,5 mais alguma coisa, né? Mais 0,5. Então é isso que eu vou utilizar aqui. Se eu sei que o x2 é maior que x1, porque x1 é menor que x2, então x2 é o x1 mais alguma coisa positiva, ok? Então vou escrever assim, ó, como x1, como x1 é menor que x2, ué, então eu posso dizer que existe um casinho real, né? Aqui eu não estou trabalhando só com números inteiros, estou trabalhando com números reais, de tal maneira que esse casinho é maior que zero, e a gente tem que o x2 é igual a x1 mais esse casinho. Beleza, então é isso que eu vou utilizar. O x2 é o x1 mais um casinho. Então, vamos lá para o que a gente estava fazendo. A gente estava fazendo o quê? Que o f de x1 era maior ou igual a f de x2, que por sua vez implica em x1 vezes 2 elevado a x1 é maior ou igual a x2 vezes 2 elevado a x2. Aí, galera, agora eu vou trocar esse x2 aqui, ó. Vou trocar esse camarada aqui. Então, a gente vai ter o seguinte: teremos x1
vezes 2 elevado a x1 é maior ou igual a x2 vezes 2 elevado a... Quem é o x2? É o x1 mais k. Vezes o x1 mais k. Professor, por que que você não troca também esse x2? Porque eu não quero, simples assim. Porque vai me dar problema se eu trocar, não vai me ajudar em nada. Se te ajudou, beleza. Então, show de bola, tá? Mas para mim, não me ajudou. Então, deixei como x2 mesmo. Ah, é obrigado a trocar? Claro que não. Ele é o x2, ele é o x1 mais k. Mas escrever como x1 mais k não me ajuda em nada, tá? Então, vamos lá. Isso daqui implica dizer o quê? Que o x1 vezes 2 elevado a x1 é maior ou igual a x2 vezes o 2 elevado a x1 vezes 2 elevado a k, né? Só separei aqui, ó. Então, o que que eu posso fazer agora? Eu posso dividir ambos os membros por 2 elevado a x1. Então, eu vou dividir ambos os membros por 2 elevado a x1. Lembrando que esse cara é maior que zero, tá? Então, não tem problema ali, não vai mudar a desigualdade e nem estamos dividindo por zero. Aí a gente vai ter, então, que o x1, esse cara aqui foi embora, né? Esse foi embora, esse foi embora. X1 é maior ou igual a x2 vezes 2 elevado a k. Aí, o que que dá para fazer aqui, galera? Dá para dividir ambos os membros por x2. Lembrando também que o x2 é maior que zero, porque o x2 ele está nesse intervalo aqui, ó. Então, x2 é maior que zero, não vai impactar ali na desigualdade. Então, a gente vai ficar aqui com x1 dividido por x2 é maior ou igual a 2 elevado a k. Só que o k é positivo, ó. Aqui, ó. O k é positivo. Significa então que esse cara ele é maior ou igual a 1, né? Então, a gente tem aqui, ó, que esse cara ele é maior ou igual a 1. Por quê? Porque o k é positivo. Esse cara é maior ou igual a 1, porque o k ele é positivo. Então a gente tem que o x1 dividido por x2 é maior ou igual a 1, né? Por transitividade, ele é maior ou igual a 1. Agora, multiplicando ambos os membros por x2, olha o que que a gente vai ter. A gente vai ter que x1 é maior ou igual a x2, né? Se eu multiplicar ó, ambos os membros aqui por x2, lembrando que o x2 é maior que zero, então a gente tem que x1 é maior ou igual a x2. Maior absurdo isso, né? Fake news isso daí, ó. Absurdo, pois a gente sabe muito bem que o x1 é menor que x2. Ah, então por que que deu problema aí? Deu problema porque a gente considerou que o f de x1 é maior ou igual a f de x2. É isso daí. Então, isso aí é mentira, fake news. Ué, se isso daí é mentira, então conseguimos concluir que conseguimos concluímos que x1 menor que x2 implica sim que o f de x1 é menor que o f de x2 e com isso implica dizer que f é estritamente crescente. Pô, galera, você vê uma resolução dessa, se tu não gosta de matemática, tu até passa a gostar, cara. Pô, muito bonito isso, muito legal mesmo. Agora, ele pede também, deixa eu apagar isso daqui, né? Agora ele pede também para você mostrar que f é injetiva. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Suponhamos por absurdo, suponhamos por absurdo que f não é injetiva. Ué, dizer que f não é injetiva é o seguinte, vou botar aqui, ó, ou seja, o que que acontece, né, quando a função ela não é injetiva? Quando não é injetiva, pega aqui o exemplo da quadrática. Se você pegar aqui, ó, essa função f aqui, vou botar uma função g para não confundir, porque a gente está trabalhando, é g de x igual a x ao quadrado, função real, tá? G está de R em R. Vamos lá. Peguei essa função aqui. Se você pegar, por exemplo, o menos 2 e você pegar o 2, ela vai ter a mesma imagem, né? Aqui é o f de menos 2 é igual ao f de 2.
Ah, então é isso que é uma função não injetiva, né? Você vai ter dois números diferentes no domínio e vai gerar, né, uma única imagem para esses dois elementos. Então, a gente tem aqui, ó, que o f é mole. Mudei para g para não confundir e eu estou confundindo vocês. Aí não pode. Aí não pode. G, galera, G. Eu sei que vocês estão entendendo, mas vai deixar bonitinho, né? Então, vou deixar aqui, ó. G de menos 2 igual a G de 2. Então, a gente tem ali, ó, G de menos 2 igual a G de 2, né? Que por sua vez é o 4 nessa situação, né? Menos 2 ao quadrado, 4. E aí, esse cara é diferente desse. Então, por isso que essa função não é injetiva. Então, como é que eu escrevo isso? Ela não é injetiva. Eu vou escrever assim, ó. Ou seja, existem x1 e x2 pertencente lá ao domínio, que nesse caso é zero a infinito, e x1 é diferente de x2, mas as imagens desse x1 e desse x2 serão iguais. Então, deixa eu apagar essa bagunça aqui. Apaguei isso aqui. E vamos lá então. E isso implica dizer que f de x1 é igual a f de x2. Então, aquilo que eu falei, né? Peguei dois elementos diferentes do domínio, a imagem desses dois elementos, perdão, são iguais. Então, estou supondo que a função não é injetiva, então isso acontece. Eu vou pegar um x1 diferente de x2 e eu tenho que a imagem deles dois são iguais, né? Existem esses dois elementos que fazem isso. Ok. Se existe, não tem problema nenhum. Agora, imagine. Vou aqui para o primeiro caso, eu até poderia colocar sem perda de generalidade, mas eu gosto de fazer os dois casos para vocês não ficarem com dúvida. Então, primeiro caso, eu vou escrever assim, ó. Primeiro caso. Como x1 é diferente de x2, pode haver a situação em que x1 é menor que x2, né? Então, primeiro caso, x1 é menor que x2. Ok. Se o x1, se o x1 é menor que x2, e a gente já sabe que ela é estritamente crescente, a função, então f de x1 é menor que f de x2. Ué, então f de x1 é diferente de f de x2. Ah, então aqui a gente tem um absurdo, porque a gente falou que existem esses dois x1, esses dois x1 e x2 diferentes, que fazem com que f de x1 seja igual a f de x2. Isso não acontece, porque a função ela é estritamente crescente. Então, a função é estritamente crescente. Então, isso não vai ocorrer, né? A igualdade aqui não vai ocorrer. Absurdo, absurdo. Agora, e no segundo caso? A mesma coisa. Por isso que eu falei, sem perda de generalidade, poderia considerar um caso só, mas tudo bem. Então, segundo caso, x2 é menor que x1. Ué, se x2 ele é menor que x1, então a gente tem que f de x2 é menor que f de x1. Ué, isso implica então dizer que f de x2 é diferente do f de x1, ou para ficar bonitinho, que f de x1 é diferente de f de x2. Também é um outro absurdo. Por que que é absurdo? Porque eles são iguais, né? Então, pelo primeiro e segundo caso, então, pelos casos um e 2, temos que f é injetiva. Então a gente conseguiu mostrar isso graças ao fato de que ela é estritamente crescente. Então, para repetir aqui, acho que eu me enrolei um pouquinho, então para repetir essa parte aqui, né? Como eu falo que uma função ela não é injetiva? Então eu vou falar que existem dois elementos do domínio de tal maneira que eles dois são diferentes, só que a imagem desses dois são iguais. Então, se eu conseguir encontrar dois que façam isso acontecer aí, já era, ela não é injetiva, tá? Se eu encontrar esses dois, por isso que eu coloquei aqui, ó, existem x1 e x2. É diferente de falar para todo x1 e x2, bem diferente, tá? Então existem. Basta eu pegar um x1
Diferente do X2, eu vou mostrar aqui as imagens são iguais, já era. Não precisa ser para todo X1 e X2. Então, isso aí, terminamos o item A. Partiu então o item B. O item B é bem tranquilo, é muito mais fácil. Então, vamos lá para o item B. F de C é 12. Determine x em função de c na equação x vezes 8 elevado a x igual a 4. Galera, todos vocês aí, né? Duvido que não tem um que pensou aí, eu vou escrever esse 8 como 2 elevado a 3. Todo mundo pensou isso. Duvido que tenha um que não. Então, olha só, x é igual a 8, ou igual, não é vezes 8 elevado a x é igual a 4. E então a gente tem que x vezes 2 elevado a 3 elevado a x é igual a 4. Galera, eu gosto de fazer o passo a passo aqui para ninguém ficar com dúvida. Então, x vezes 2 elevado a 3x é igual a 4. Então, eu garanto que todo mundo escreveu isso daí. Agora, pensar em multiplicar por 3 na pressão da prova é um pouquinho complicado, né? Vocês estão de fora aí, quem está vendo agora, facinho multiplicar por 3. Na hora da prova, amigo, outros 500. Então, vou multiplicar aqui por 3, a gente vai ter, ó, 3x vezes 2 elevado a 3x igual a 4. Eu vou repetir isso aqui colorido só para ficar bonitinho, tá? Então, vou colocar assim, ó, 3x vezes o 2 elevado a 3x. E isso é igual a 4. Só que presta atenção. Eu tenho um cara multiplicando 2 e esse mesmo cara está no expoente. Me lembra muito essa função aqui, ó. Tem um cara multiplicando 2 e esse mesmo cara está no expoente. Então, eu posso dizer que isso daqui é o f, isso daqui é o f de 3x. Isso é o f de 3x. Se eu botar o 3x lá no lugar do x, vai ficar um 3x aqui e vai ficar um 3x aqui em cima. Então f de 3x é 4, isso daí. F de 3x é 4. É 4 é malha 12, eu multipliquei ambos os números por 3. Vocês devem estar aí se matando. Caraca, professor, errou ali, vai ter que apagar tudo. Tive mesmo. Então aqui é 12, tá? Porque eu multipliquei 3 por 4, por isso que é 12. Aqui é 12 e aqui é 12. Perfeito. Então, o que que a gente tem, galera? Ele quer o C, né? Determine o x, perdão, em função de c. Ué, então a gente tem que o c, ele está aqui dentro. Esse cara aqui é o c, né? É o f de alguma coisa dá 12. Ué, então f de c é igual a 12. E isso nos ajuda, e o item A nos ajuda porque a gente sabe que essa função ela é injetiva. Se ela não fosse injetiva, eu não poderia afirmar isso. Não poderia afirmar isso. Então a gente tem aqui, ó, f de 3x é igual a 12, então o 3x é igual a c, 3x é igual a c, e ele pede o x em função de c, logo o x ele é igual a c sobre 3. Isso aqui, tá? Pois f é injetiva. Não sei quando vocês estão vendo isso, mas dependendo da pauta de correção, essa passagem aqui era importantíssima. Por que que ela é importantíssima? Porque se f não fosse injetivo, você tem uma quadrática aqui, como eu já falei, ó, pega uma quadrática aqui. Aí eu falo assim para você, ó, f de c é igual a 16. A gente sabe que a função eu defini como f de r em r, tal que f de x é igual a x ao quadrado. Perfeito. Aí eu quero saber quem é o C para que f de C seja 16. Aí você pensa, facinho, né? O C ali é só eu botar 4, não é isso? Se o x for 4, 4 ao quadrado é 16. Só que não é só o 4. Olha a situação. Não é só o 4, né? É o menos 4 também. Então, olha o que eu estou tentando te dizer. Estou tentando te dizer o seguinte. Deixar aqui bonitinho, essa aqui é a função, a outra função f, era para eu ter botado g, mas tudo bem, tenho certeza que vocês estão entendendo. Imagina que eu falo assim, ó, f de c é 16. Aí c é 4. Não posso falar que c é 4.
Então, aqui eu pude falar porque ela é injetiva. Esse passo é importantíssimo. Professor, não coloquei na hora da prova. Vamos esperar aí a pauta de correção. Né? Se você está vendo esse vídeo aí lá no futuro, eu estou fazendo o vídeo sem a pauta de correção. A pauta de correção ainda não saiu. Mas esse passo aqui é importantíssimo. Isso aqui só é verdade porque F é injetiva pelo item A. Mesmo se você não tivesse demonstrado o item A, podia utilizar. Então, ó, aqui eu poderia ter f de c 16, então c igual a menos 4. Então não sei aqui quanto que é o c porque ela não é injetiva, ok? Mas acabamos o vídeo. Muito obrigado por vocês terem assistido. Um abraço a todos. Fui.